Caríssimos irmãos, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Que bom seria que esta fosse a grande verdade de todos nós, porque quando nós pertencemos a Deus, tudo, mas tudo na nossa vida se torna mais fácil e mais agradável. Mas qual é a grande luta do ser humano? Tentar agradar a Deus, mas pertencendo aos homens. Por isso que nesse conflito de querer ser de Deus, mas agir como homem, é que nós muitas vezes perdemos a nossa vida. Não essa vida que acaba para sempre neste mundo. Mas quantos são de nós, quantos nós conhecemos, que trilham as nossas ruas, moram do lado da nossa casa, parecem estar vivos, só parecem, porque têm um coração e interiormente estão mortos, porque vivem de sol a sol, simplesmente para construir fisicamente uma felicidade que nunca alcançarão. Por isso que aqueles que pertencem ao Senhor são aqueles que são justificados por Jesus Cristo na sua fé. E esses, como nos diz o livro da sabedoria, brilharão como centelhas de fogo, ou seja, estarão sempre do lado de Deus no governo do universo. Aqueles, porém, insensatos, que tentando guardar a sua vida, não conseguiram se aproximar de Deus, viverão segundo a injustiça dos homens, e tentando ser justificados pelos homens, nunca ganharão a glória do Pai. Acontece que muitos de nós, ainda neste mundo, achamos que os justos são aqueles que nós achamos bons. Por isso eles morrem e vão para o céu. Do outro lado estão os injustos, o que nós também julgamos que não são bons. Esses morrem e vão para o inferno. Essa realidade, gente, de céu e inferno, é simplesmente humana. Não pertence a Deus. Para Deus existe uma vida terrena, da qual nós estamos aqui para aprender a viver. Quando então tivermos aprendido o que é viver, todos nós, num dia em que nós não conhecemos, porque se o conhecêssemos, nós tentaríamos adiar, seremos chamados a voltar à casa do Pai. Por isso, aqueles que vivem e morrem pertencendo a Deus, sabe viver de maneira agradável a sua vida, com a certeza de que a morte, ela é um prêmio, depois de termos aprendido a viver nesse mundo. Enquanto nós não encararmos a morte desta maneira, seremos aquelas pessoas que sofrem em busca da felicidade presente nas matérias, nas coisas físicas. E tudo que é matéria, tudo que é físico, é descartável pelo mundo. Diante disso, é que o Senhor nos ensina, através das bem-aventuranças, que existe um mapa da felicidade, um caminho a ser percorrido, aonde nós podemos todos trilhar, se aos poucos nós formos nos libertando dessas coisas que o mundo coloca na nossa vida, como certeza, como felicidade, como o bem último a ser alcançado. O Evangelho nos mostra Jesus sentado em cima do monte, os discípulos se aproximam e ele começa a ensinar. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são esses pobres em espírito que receberão ou recebem como prêmio da vida o reino dos céus?
São aqueles pobres miseráveis que muitas vezes não têm o que comer? Não. São aqueles que, na verdade, estão fora do nosso convívio, porque nossa classe social não faz ou não permite que nós nos aproximemos deles? Também não. Os pobres em espírito, a qual se refere o evangelista de hoje, era uma classe social chamada os anauins, ou seja, eram aqueles homens, aquelas mulheres, que em determinado momento da vida, perceberam que tudo o que eles tinham era necessário, mas eles deram o que tinham para se tornarem pobres em espírito e serem livres. Por isso, as suas casas nunca foram roubadas, porque não tinha nada para ser roubado. A sua felicidade nunca lhes foi tirada, porque a felicidade deles estava em servir o próximo. Eram pessoas que poderiam viver simplesmente com aquilo que nós sabemos que não pode nos faltar. Mas quais são as nossas atitudes nesse mundo selvagem de um capitalismo que insere na nossa mente que ter vai nos trazer a felicidade? Nós temos como princípio o acúmulo. Então eu vou acumulando as coisas. Eu tenho demasiadamente muitas coisas que eu nem sei que tenho mais, mas vou acumulando meus armários, minhas gavetas, o meu coração cheios de coisas, vai poder me trazer a felicidade que nunca chega? Por isso Jesus está nos ensinando que ser pobres em espírito é como você começar a distribuir, a compartilhar, ficando simplesmente ou cada vez menos com aquilo que você só precisa para sobreviver. Assim, nós conseguiremos ainda em vida experimentar o reino dos céus. Bem-aventurados os que são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados também diz o Evangelho, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Talvez muitas coisas magoem Deus, muitas atitudes nossas, mas a que mais magoa Deus, o que faz Deus derramar lágrimas, é a injustiça dos homens em detrimento do seu semelhante. Muitas vezes nós atropelamos o outro, não sabemos mais ouvi-los, não conseguimos mais perder tempo. Se não nos traz vantagem, para que ficar conversando? Se nós não estamos numa roda onde nos embebedamos, para que ficar naquela rodinha? Parece que nós vivemos simplesmente para um Deus chamado estômago. Por isso, quando nós perdemos essa qualidade de ouvir o outro, de escutar o outro, de dar a mão para o outro, de dar o ombro para o outro, nós estamos perdendo a graça de sermos justos. Por isso, essas pessoas que nós não ouvimos mais, que se tornaram empecilhos na nossa vida, muitos deles idosos, quando nós pais não ouvimos mais os nossos filhos, porque nós temos que trabalhar de sábado a sábado, de domingo a domingo, nós precisamos acumular. Assim nós vamos ser felizes. Nós estamos sendo injustos. Quando nós não temos a coragem de sair da nossa zona de conforto e experimentar a solidão daquelas crianças que estão no orfanato, à espera de uma adoção que parece nunca chegar. Quando nós não temos a coragem de sair da nossa zona de conforto, ir no asilo, experimentar o que é a solidão no final da vida, nós estamos sendo injustos, gente. Quando nós julgamos aqueles que estão atrás das grades, achando que eles estão pagando simplesmente um crime que cometeram, sim, mas quantos de nós colaboramos para que isso acontecesse? Porque nós nem sabemos quem é nosso vizinho, então, que me importa se ele está preso ou não? Porque num coração egoísta,
não existe paz. E Jesus diz: bem-aventurados os que promovem a paz. Num coração que só vive para dizer palavras malditas, Jesus está dizendo: olha, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Por isso, meus irmãos, tenhamos nós como cristãos, todos os dias da nossa vida, fome de justiça, porque o Senhor irá nos saciar. Seremos misericordiosos, porque a misericórdia vem de Deus. Então esta realidade que hoje nós tentamos nos esforçar para parecer com o céu, será todos os dias presente. Porque, como nos diz a segunda leitura de hoje, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Eu vi uma nova realidade. Essa nova igreja, essa Jerusalém celeste, pode estar dentro do nosso coração quando nós formos capazes de viver as bem-aventuranças, pobres em espírito e justos pela graça de Deus. Que todos nós, justificados pela nossa fé, ao voltarmos para a casa de hoje, vamos lhe trazer no coração esta verdade. O mundo só será diferente. Os túmulos só ficarão vazios quando eu quiser mudar essa realidade. Por isso, que a ressurreição de Cristo seja o nosso fim último. E comecemos a viver para Deus e a morrer para Deus. Porque essa é a única certeza de que Deus está justamente conosco.